Vamos lá. Nossa aula de hoje a gente vai falar de critérios de divisibilidade, tá? Como é que a gente usa isso? Por que disso? Se a gente tiver esse número muito grande, eu vou ter que ficar pensando, vou ter que fazer conta, por exemplo. Eu quero saber quais são os divisores desse número. Vou ter que dividir ele por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Não precisa. Os critérios de divisibilidade o objetivo deles é nos ajudar a não fazer muita conta, tá? Por isso, cada número tem a sua regrinha em especial. Tem números que dependem de outros, ok? Aí eu botei um mapinha mental, tá? Quando o número é par, ou seja, o final dele tem que ser número par, tá? Vamos lá, vamos ver uma regrinha por vez aqui, com exemplos. Bom, divisibilidade por 2. A gente vai olhar o número, tá? Não precisa fazer conta. A divisibilidade, o objetivo dela é você não fazer conta. Então, eu vou olhar o número aqui. Deixa eu botar minha canetinha. Marca texto. Vou olhar esse número, 64. Ele termina em número par? Ele termina em número par, né? Que é o 4 aqui, certo? Se ele terminar em número par, eu já sei que ele é divisível por 2. Então, vamos lá. Os números divisíveis por 2, eles têm que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, os números pares, tá? O número só vai ser divisível por 2, ó, se ele terminar em número par. Aqui termina em 2, aqui termina em 6, aqui termina em 8, 4. Se eu tivesse um número gigante, eu vou olhar só o número final. Termina em 0, dá para dividir por 2, então significa que eu não preciso nem fazer conta, ok? A divisibilidade por 3. A gente vai pegar o número, ó. Ele pegou esse número aqui. Desculpa. Ele pegou esse número aqui, ó. 14.321, tá? A divisibilidade por 3 ainda é um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos, tá? Então, ele somou 1 mais 4, somou mais 3, mais 2, mais 1. Ou seja, ele somou todos os algarismos que estavam aqui, tá? A soma desses números deram quanto? 11. Aí eu penso, 11 tá na tabuada do 3 no resultado? Não tá. Então, significa que esse número, ele não é divisível por 3, tá? Agora, vamos ver o outro exemplo aqui, ó. 1.233. Mesmo processo, você tem que somar os algarismos. 1, mais 2, mais 3, mais 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3 dá 9. Opa, 9 está na tabuada do 3. Então, significa que esse número 1.233, ele é divisível por 3, ok? Sem precisar fazer conta, tá? O máximo de conta que você vai fazer é somar os algarismos, tá? Vamos lá, divisibilidade por 4, uma das mais fáceis do mundo. Por quê? Para saber se o número é divisível por 4, temos duas opções. A primeira delas é que todo número que tem que terminar em 2 zeros. Ou seja, tem que terminar em 0, 0. Com certeza é divisível por 4. Então, eu vou olhar o número. Pô, terminou em 2 zeros no final. Não preciso nem pensar, não. Dá para dividir. É divisível por 4, tá? Essa é a primeira forma. Segunda maneira. Quando um número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Então, a gente vai ver aqui, ó. Esse número aqui. Os dois últimos. 32. 32 está na tabuada do 4? Tá. Né? 4 vezes 8, 32. Então, significa que esse número todo é divisível por 4. Beleza? Então, ele tem duas situações. Uma, tem que terminar em dois números zeros. E outra, você vai pegar os dois números finais, ó. 616. Vou pegar aqui o 16, né? Que são os dois números finais. É divisível por 4? Como é que a gente vai saber? Tem 16 na tabuada do 4? Tem. 4 vezes 4, 16. Então, significa que esse número ele é divisível por 4, ok? Vamos ver um exemplo que não é. Ele não termina em 2 zeros. Então, já excluí a primeira possibilidade. Eu vou ver os dois números finais. 35. 35 não está na tabuada do 4. Então, ele não é divisível. Acabou. Só isso.
por 5. Mais fácil do mundo. Terminar em 0 ou 5. Não preciso nem pensar. Olhei o número. Terminou em 5 é divisível. Terminou em 0 é divisível. Terminou em 5 é divisível. Terminou em 0 é divisível. Terminou em 1 é divisível? Não. Terminou em 2 é divisível? Não. Terminou em 1 é divisível? Não. Então, a divisibilidade por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Só isso. Divisibilidade por 6. Vamos lá. Para ser divisível por 6, ele tem que obedecer a regra do 2 e do 3. Primeiro, por quê? Ele tem que ser divisível ao mesmo tempo, ó, por 2 e por 3, tá? Então, vamos lá. Divisibilidade por 2 tem que terminar em número par. Divisibilidade por 3, você vai somar os algarismos, ó. Agora fez aqui, ó, 1 mais 3 mais 2 mais 4 deu 10. 10 é divisível por 3? Não. Então, ele não significa que ele não é divisível por 6, tá? Para ele ser divisível por 6, ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, vamos ver. 510. Terminou em 0, par é divisível por 2. Beleza. Somei os números. 5 mais 1 mais 0. Deu 6. Tem 6 na tabuada do 3? Tem. Então, significa que ele é divisível por 2, né? Ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3. Então, significa que ele também vai ser divisível por 6, ok? Só isso. Divisibilidade por 7. Esse critério é diferente dos demais, mas é bem simples. Para verificarmos se o número é divisível por 7, basta multiplicar o último número, o último algarismo por 2, e com o resultado subtrair dos números que sobraram, não incluir o último. Ou seja, você vai pegar, vamos lá, o último número, deixa eu trocar a corzinha da caneta aqui. Vou botar um azulzinho. O último número 4, né? Então, a gente vai multiplicar por 2, tá? Então, ele fez aqui, 4 vezes 2 deu 8, beleza? Desse resultado, a gente subtrai, ou seja, diminui do número que sobrou. Quem sobrou? 57, né? Então, aqui, ó, sobrou 57. Então, vou fazer 57 menos 8, deu 49. Tem 49 na tabuada do 7? Tem. Então, significa que esse número é divisível por 7. Tá? Vamos ver de novo? Eu vou pegar o último número, 4, e vou multiplicar por 2. Pô, sempre por 2? Sempre, é uma regra, tá? Então, eu fiz aqui, 4 vezes 2, 8, ok? Agora, a gente vai pegar esse 8 aqui e vai diminuir desse resultado que sobrou aqui, ó. Que é o 764. Tá vendo que eu não peguei o último número, né? Então, eu faço 764 menos 8, 756. Como o número é grande, repetimos o processo. Então, a gente vai repetir esse processo até eu chegar aqui, ó, tá vendo? No número mais fácil, que eu sei que esse número tá na tabuada. Tá bom? Vamos lá. Divisibilidade por 8. Segundo esse critério, os números que são divisíveis por 8 são todos aqueles que possuem final 0, 0, 0. Os 3 últimos algarismos sejam divisíveis por 8, bem parecido com o critério de divisibilidade por 4, tá? Só que o de 4 são 2 zeros, o de 8 são 3 zeros, ok? Então, aí a gente tem os números 12.000, 5.000, 125.000. Todos eles são divisíveis por 8, porque terminam em 3 números zeros, ok? O número tá lá, 1.345.880. Também é divisível por 8, por quê? Se a gente dividir o 880 por 8, dá 110, tá? Então, vamos lá. Quando os últimos algarismos, os últimos 3 algarismos for diferente de 0, a gente tem que pegar eles aqui, ó. Então, 168, eu tenho que dividir por 8. Deu o resto 0, significa que ele é divisível. Deu o resto diferente de 0, ele não é divisível, tá bom? A divisibilidade por 9 é o mesmo processo da divisibilidade por 3, tá? Lembra que eu falei que o número às vezes vai depender do outro? Então,
O do 9, a gente também vai somar os algarismos e vai verificar se o resultado dessa soma está na tabuada do 9, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. 1575, ele somou 1 mais 5 mais 7 mais 5, deu 18. Tem 18 na tabuada do 9? Tem. Então, significa que ele é divisível por 9, tá? Aqui, ó, ele fez com outro número, mesmo processo, 27, tá? Mesmo processozinho. E a divisibilidade por 10 é a mais fácil. Ele sempre vai terminar com 0. Então, se eu tivesse um número lá, 1 milhão, pô, como é que eu vou saber esse número é divisível por 10? Terminou em 0, é divisível por 10. Ah, eu tenho o número 50. Terminou em 0, é divisível por 10, tá? Bom, números primos e números compostos. O número será primo se tiver apenas 2 divisores, ele mesmo e a unidade. Quando ele fala unidade, é o número 1, tá? O número primo só pode ser expresso como um produto dele mesmo pela unidade, ou seja, ele, que é o A, né? É o número, vezes 1. Então, o número 2 é primo por quê? Porque ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Então, para um número ser primo, ele só pode ter 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Número composto. O número composto será se tiver outros divisores além dele mesmo e da unidade, que é o número 1. O número composto pode ser decomposto como produto de outros fatores. Por exemplo, o número 6. Ele tem como divisor o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. Então, ele é número composto. Por quê? Ele tem mais de 2 divisores, ok? Só isso. Número primo só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. E o número composto tem mais de 2 divisores, tá? Bom, como é que a gente vai saber se o número é primo ou composto? Tá lá o exemplo. Como averiguar se o número é primo ou composto? Deve-se dividir o número por sucessivos números primos. Por 2, por 3, por 5, por 7. Alguns números a gente já vai saber se eles são primos ou não. Só a gente pensar, pô, aquele número tá na tabuada de tal... Tá na tabuada do 2, tá na tabuada do 3, tá na tabuada do 7, tá na tabuada do 9. É só a gente usar um pouquinho o raciocínio, tá? Números primos entre si. 2 números serão primos entre si ou primos relativos se o único divisor comum de ambos for a unidade. Ou seja, quando ele fala em unidade é o número 1. Por exemplo, para verificar se os números 8 e 15 são primos entre si, a gente botou lá os divisores de 8, tá vendo? Divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Divisores de 15, 1, 3, 5 e 15. Ele quer saber quais são os números primos entre si. Como é que a gente vai saber? Quando ele fala entre si, é porque tem que ter em cima e embaixo. O único que tem em cima e embaixo é o número 1. Então, significa que os números primos entre si só vai ter o número 1 em comum, tá bom? Bom, nós temos exercícios aí da página 109 até 112 sobre o critério de divisibilidade e da 103 até 117, números primos e compostos. Beijos!